o país vivia de portas escancaradas e sem controle na imigração. Isso foi resolvido, as portas não estão escancaradas, o controlo voltou. Portanto, fechámos as portas escancaradas e retomámos o controle. Só faltou mesmo cantarem o hino nacional no final e está em linha com aquilo que o Sr. Ministro faz, que é falar como se fosse para as redes sociais, em linha com um vídeo que, aliás, depois veio a apagar, e o Sr. Ministro está na primeira comissão e, portanto, deve trazer factos, deve esclarecer e, portanto, é um tipo de atuação que, efetivamente, não contribui em nada para a democracia. Outra coisa, Sr. Ministro, eu acho que é importante, de facto, nós estamos a falar de imigração, reconhecer que ela é uma matéria dificílima de encontrar os caminhos corretíssimos. Se ler um famosíssimo livro do Heidi Haas, que é das pessoas que mais sabe de imigração, não tem qualquer conotação da esquerda, ele demonstrou que muitas das regras tidas por acertadíssimas de fechar ou abrir, tiveram um efeito completamente contrário. Portanto, com certeza que governos erram, acertam ou vão acertando e errando aqui e ali. Agora, a linguagem que o Sr. Ministro usa, nomeadamente desde o início, falando em portas escancaradas, é em si mesma uma linguagem que estigmatiza os imigrantes. Porque o Sr. Ministro sabe certamente que Portugal não é um país que alguma vez viveu sem um regime de entrada, saída, permanência de pessoas em território nacional. O facto do Sr. Ministro, desde o início do Governo, desde logo no momento em que apresenta o Pacto, ter feito sempre uma associação aqui e ali entre imigração e segurança, sabe que a fez, os imigrantes sabem que a fez, sabe que contribuiu para isso. Porque o Sr. Ministro, se quiser avaliar o que é que as organizações dos imigrantes dizem acerca da sua política, verificará que eles acusam o Governo disso mesmo, de usar um discurso securitário relativamente a isso, de estar sempre a falar em abusos, de estar sempre a falar em controle numa lógica de associar a imigração à insegurança, de não ter feito a aprovação necessária de garantias humanistas quando aprovou a legislação que aprovou, no risco do aumento da exploração laboral e criticam a aposta numa lógica de assimilação em vez de políticas de integração humanistas. E, francamente, o Sr. Ministro diz, nós fizemos tudo bem, sempre esbarrando com o Tribunal Constitucional. E depois alia-se a quem? Alia-se ao Chega, que, entre outras coisas, já chamou ratos aos imigrantes, já chamou bandidagem aos imigrantes e faz vídeos todos os dias absolutamente falsos, assustando as pessoas contra os imigrantes. Portanto, talvez um pouco mais de humildade quando fala sobre esta matéria. E uma última nota relativamente ao reagrupamento familiar. Tem toda a razão, Sr. Ministro, esteve fechado e mal pelas razões que conhecemos. Mas, estranhamente, quando estivemos a debater as propostas do Governo para a restrição do reagrupamento familiar, o discurso que o Governo fazia e que a AD fazia é que ele estava perigosíssimo, com critérios completamente alargados e que estava numa situação descontrolada. Portanto, ainda bem que reconhece que estava longe de ser perigoso e que não havia razão nenhuma para ter aprovado um regime inconstitucional. Muito obrigada. Rejeito totalmente que a abordagem seja de estigmatizar. Eu não consigo dizer a quantidade de contactos, mensagens, agradecimentos que tenho recebido de imigrantes na rua, por redes sociais, por e-mail, de pessoas que agradecem o que fizemos. Sr. Ministro, quem lhe pode dar os parabéns, ou deu, ontem, às consequências da sua repetida alusão às portas escancaradas, que era uma expressão que não usava antes de haver Chega, mas, de alguma maneira, o Governo perdeu a espinha e, portanto, agora adere a esse tipo de linguagem. Foi Passos Coelho que disse, ao ritmo a que as coisas estavam, qualquer dia estaríamos com certeza a falar não do povo português, nem da cultura portuguesa, nem de coisa nenhuma. Toda a humanidade é muito parecida, mas isso é diferente da gente dizer, sim senhor, portas abertas, tudo bem, uma moeda universal, porque não? Ironizou, um governo universal. Não me parece que fosse uma boa ideia. É neste tipo de linguagem que estamos, nomeadamente o ex-primeiro-ministro do PSD, por causa de um novo léxico que foi adotado e que não era o vosso léxico durante o período que agora refere que era de portas escancaradas, quando todos os imigrantes sentem o sofrimento que implica ouvir isso, como se não houvesse um regime de entrada e saída em Portugal. Queria-lhe perguntar como é que entende quando diz, usando a expressão de lei e ordem, fazendo ecoar aqui Nixon, Reagan e tantos outros, e sabemos porquê, quando fala que conseguiu esta coesão social, como é que vê o facto dos crimes de ódio contra migrantes terem disparado precisamente durante o seu mandato?
como é que observa o facto de o seu executivo estar a ser observado pelo Conselho da Europa precisamente relativamente a discurso de ódio no que toca a imigrantes e relativamente a um caso, a uma circunstância concreta, que é menores de idade estarem a praticar atos violentíssimos contra imigrantes. Portanto, quanto à coesão social e Portugal seguro, convém que seja mesmo para todos e para todas. Muito obrigada.